aí, gurizada? Tudo tranquilo? Tudo manais? Bira comendo a sua bolachinha, né? Eu passei o dia todo sem comer, né? Então eu vou gravar aqui comendo uma bolachinha. Só que eu não vou encher a boca agora, vou deixar minha bolachinha aqui em cima para comer depois. Tudo bem com vocês? auladê.com.br, já te inscrevestes lá? Hein? Vamos fazer então uma resolução aqui de mais uma questão? Bora? Ô, cara, essa questão aqui é interessante, olha só. Tem um texto, deixa eu ver se não tem bolacha aqui no meu dente. Não. Olha aqui, ó. É o texto do João Cabral de Melo Neto, autor da terceira fase do modernismo, né, pessoal? E ele é um cara muito preocupado com o seu fazer poético, né? Não esqueçam disso. Dá uma olhadinha no vídeo lá do modernismo, na geração de 45, a terceira fase. Ele é um cara que mistura o perfeccionismo, né, essa perfeição da forma do seu poema e a temática normalmente de cunho social, né? Claro, outras temáticas aparecem também, mas aquela que mais chama atenção é quando ele direciona a esse tema específico. E aí, aqui tem um pouco disso, ele vai conversar conosco, ele vai nos falar a respeito de como é encaixar essa forma, conteúdo para o leitor. O que ele fala, o que o leitor recebe, ok? Então olha esse texto aqui, ó. Leia o que disse João Cabral de Melo Neto, poeta pernambucano, sobre a função de seus textos. Então, a função do texto, função textual. Tá? Falo somente com o que falo. Tá? Vou ler bem devagarinho. A linguagem enxuta, contato denso. Falo somente do que falo. A vida seca, áspera e clara do sertão. Aí aqui, ó, falo somente por quem falo, o homem sertanejo sobrevivendo na adversidade e na míngua. Falo somente para quem falo, para os que precisam ser alertados para a situação da miséria no Nordeste. Legal esse texto, né, pessoal? É assim, ele tem algumas complexidades, mas no geral acredito que vocês entenderam. Ele usa o texto dele para quê, ó? Ele fala o seu falar, né? Falo somente com o que eu falo. É o texto dele, a linguagem dele, enxuta, contato denso. Aí depois ele fala, ó, falo somente do que falo. O que que ele fala? Qual é o tema? Aí ele diz, ó, a vida seca, áspera e clara do sertão, né? O sertão do Nordeste, sertão aqui, a gente pode pegar o exemplo sertão de Pernambuco, por exemplo, né? Deixa eu ver aqui. Falo somente por quem falo. Então a voz dele é por alguém. Quem é esse alguém? O homem sertanejo sobrevivendo na adversidade. Então esse sertanejo que vive no sertão, né? A redundância e tal. E na míngua. Aí, ó, falo somente para quem falo. Então, para quem ele direciona? Ele direciona para quem precisa ser alertado para a situação da miséria no Nordeste. Legal esse texto, né? Porque ele tem um cunho social muito forte. Ele fala do seu texto, ele fala de uma localidade, ele fala da pessoa que vive nessa localidade e fala para quem? Para quem é direcionado esse texto? Muito provavelmente para os postos de chefia, né, que precisam ser alertados dessa situação de miséria. Mas é só os postos de chefia da nossa nação? Não, acho que para todos nós, né? Nós temos que ter o clique, o feeling de que tem problemas sociais ocorrendo e problemas digamos assim, em ebulição, né? Problemas que são incomodativos, são até mais fortes em algumas regiões fortes, quando eu digo assim, preocupantes, como a seca, por exemplo. A seca não é em todo o país, né? Ou pode ter, mas em graus diferentes, tá? Eu tomei essa liberdade de dar uma esticada antes de nós entrarmos nas respostas, porque eu acho um texto muito legal e esse cunho social é uma coisa que eu me identifico bastante, ok? Então tá, aí nós vamos para a questão. A questão diz assim, ó, para João Cabral de Melo Neto, no texto literário, então, nesse texto literário, o que tem que ser feito? O que ele busca? Então vamos lá, ó. A letra A diz assim, ó, a linguagem do texto deve refletir o tema e a fala do autor deve denunciar o fato social para determinados leitores. Pode ser? Então, ó, a linguagem desse texto deve refletir o tema. A forma que ele usa tem que refletir o tema. A gente fica com aquela pulga atrás da orelha. E a fala do autor deve denunciar o fato social para determinados leitores. Beleza. Tá? Vamos deixar ele aqui devagarinho, a gente vai indo uma por uma, porque vai ter essas misturas de informação. Letra B. A linguagem do texto não deve ter relação com o tema.
Não, aí já fica fácil de eliminar, né, pessoal? Sim, ele diz para nós, a linguagem do texto tem que ter relação com o tema e o autor deve ser imparcial. Não, ele deixou claro, eu não tenho como ser imparcial. Eu tenho que falar por aquela pessoa e para determinadas pessoas. Então, a letra B, nós eliminamos, tá? Essa fica mais tranquila. Tô com bolacha na garganta. Vamos lá. Letra C. O escritor deve saber separar a linguagem do tema e a perspectiva pessoal da perspectiva do leitor. Não é o que ele diz ali, né? O texto dele diz exatamente o contrário. Ele diz que tem que unir isso. Ele fala porque fala para quem fala do lugar e para um grupo de leitores ou para leitores, né, direcionados. Então a letra C nós eliminamos também. Tranquilo até aqui? É uma questão um pouquinho difícil. Vamos lá. A letra D diz assim, ó: a linguagem pode ser separada do tema e o escritor deve ser o delator do fato social para todos os leitores. A linguagem pode ser separada do tema? Não, ele mostrou para nós, né? Tem que andar juntos, né? Tem que ter um direcionamento, andar paralelamente. Então a letra D nós eliminamos também, ok? E a letra E diz o que para nós? A linguagem está além do tema e o fato social deve ser a proposta do escritor para convencer o leitor. A linguagem está além do tema ou para além do tema, né? Está além dessa temática que é trazida para nós? Não, né, pessoal? Então, notem que como a primeira já nos deu um direcionamento, a B, a C, a D e a E ficam mais tranquilas de serem eliminadas. E aí, eu boto aqui, ó, a respostinha e voltamos para ela. A linguagem do texto do João Cabral de Melo Neto deve refletir o tema. Ali o tema é seca, sertão, a quem vive nesse sertão, o sertanejo, né? A fala do autor deve denunciar o fato social, a miséria, a pobreza, aqui nesse caso a seca, mas que acarreta consequências para determinados leitores, né? Como eu disse, alguns determinados leitores, provavelmente é postos de chefia. Vamos abrir os olhos, tem uma problemática aqui, ela tem que ser resolvida. Mas por que também não para nós, né? Para o restante do Brasil saber que tem um problema lá? Por que não cobrar mudanças lá? Por que não mudar cobranças sociais até no Brasil como um todo, né? Nesse sentido, é que aqui é mais especificamente uma localidade, né? Então, a resposta correta dessa questão é a letra A. Tranquilo? Beleza? Então, olha aqui, ó. Eu vou pegar minha bolachinha, vou me despedir de vocês e aguardo para a próxima aula. Tchau! Náuseas para a Segunda Guerra Mundial.